Aqui é Pedro Júnior, terapeuta naturopata. Você já ouviu falar em eritrócitos, glóbulos vermelhos, hemácias? Pois é, esses três nomes significam a mesma coisa. É o nome dado para a mesma proteína, ou seja, para as hemácias. As hemácias são proteínas que existem no nosso sangue, são células, na verdade, que existem no nosso sangue. E essas células, elas são especializadas e específicas em transportar oxigênio no nosso organismo. As hemácias são elas que dão aquela cor avermelhada ao sangue. Justamente porque a hemácia ela está cheia, ela está carregada de hemoglobina. A hemoglobina ela está no citoplasma celular, que na verdade a hemácia ela não tem núcleo, ela é uma célula sem núcleo. E ela é especializada em transportar oxigênio através da hemoglobina. Nós temos várias moléculas de hemoglobina em uma hemácia. Então, se um dos papéis fundamentais da hemácia é transportar oxigênio, você há de convir comigo e pensar comigo e analisar que se você tiver uma baixa de hemácias, provavelmente você vai ter algum problema com respiração, fadiga e coisas relacionadas. Para você ver a importância da hemácia e a quantidade de hemácias que você tem no seu sangue, em uma gota, que é aproximadamente 1 milímetro cúbico, você tem cerca de 5 milhões de hemácias em uma gotinha. Homens e mulheres se diferenciam na quantidade de hemácias. A mulher tem um pouco menos de hemácia por cada milímetro cúbico do seu sangue. Quando você pega lá o seu hemograma, que você vai no médico para fazer o exame, o hemograma completo, você vai presenciar o que eu estou falando. As hemácias você vai ter lá a numeração por milímetros cúbicos. E a cidade natal das hemácias, o lugar que elas nascem, que elas são produzidas, digamos, é a medula óssea. Provavelmente você já ouviu falar sobre transplante de medula óssea no caso de leucemia. Pois é, a medula óssea é que produz as hemácias. Na verdade, quando uma hemácia é produzida, ela é um pouco diferente do que a hemácia madura, o eritrócito maduro, já exercendo a sua função. Agora, é muito interessante que dependendo das condições que você tenha de vitaminas e minerais no seu corpo, essas hemácias elas podem ser fabricadas com defeito. Você pode ter hemácias com tamanho maior, com tamanho menor. Você pode ter uma hemácia defeituosa, que é no caso a anemia falciforme. E tudo isso é muito importante, porque dependendo aí da fabricação desse berço das hemácias, você pode ter alguns problemas de saúde. Uma outra coisa muito interessante é que as hemácias são transportadoras de oxigênio para o nosso corpo. Você provavelmente já ouviu falar que quando algumas pessoas que moram no Brasil, elas vão para lugares de grande altitude, ou seja, altitudes acima de 2.500 metros do nível do mar, essas pessoas têm dificuldade para respirar, têm dificuldade de respiração. Principalmente os jogadores de futebol que saem daqui do Brasil e vão jogar fora, em grandes altitudes. Eles têm alguns certos problemas. Isso é porque em grandes altitudes a gente tem um ar com menor quantidade de oxigênio. E como a demanda de oxigênio é grande, você teria que ter um número maior de hemácias para dar conta do recado. O Linus Pauling, que é
digamos que o pioneiro na medicina ortomolecular, ele descobriu, por exemplo, que a anemia falciforme, que está ligada aos eritrócitos, ela é causada, ou seja, a causa dela é por deficiências de vitaminas e minerais. Ele pôde provar isso, inclusive com matéria científica, tá? Mas é muito interessante, porque essa coisa aí da ortomolecular, das vitaminas, dos minerais, dos nutracêuticos é algo que está sendo muito utilizado nos últimos tempos, tá? Inclusive a ortomolecular, a nutrição ortomolecular, ela é uma matéria, ela é uma disciplina do curso de naturopatia em nível superior que eu venho falando sobre ele há algum tempo, inclusive eu estou fazendo o curso, tá? Estou na reta final do curso e você aprende todos esses detalhes, todas essas, digamos que artimanhas, lá no curso, na disciplina sobre nutrição ortomolecular, tá? O telefone está aqui embaixo. Se você quiser se inscrever no curso de naturopatia, você vai falar com o terapeuta João Dapper e ele vai dar maiores informações para você a respeito do curso de naturopatia, que é uma excelente pedida para você que gosta muito dessa área da saúde. Mas enfim, os eritrócitos, eles são carregados de hemoglobina. Um dos principais minerais da hemoglobina é o ferro, por isso quando a pessoa tem baixa de ferro no organismo, ela tem anemia, que é a anemia ferropriva, justamente por causa desse detalhe. E há uma coisa muito interessante que você deve saber também, é que essa hemoglobina que está lá na hemácia, ela pode se ligar a uma glicose, a uma molécula de glicose. E quando a hemoglobina se liga a uma molécula de glicose, ela fica inútil pelo resto da sua vida, que é mais ou menos 120 dias a vida útil de um eritrócito. E nesses 120 dias, essa hemácia carregada de hemoglobina, que agora está glicada, que é chamada de hemoglobina glicada, você faz o exame lá no laboratório com esse nome, hemoglobina glicada. Quando essa hemoglobina, juntamente com essa hemácia, está carregada de glicose, ela está glicada, ela não serve para transportar oxigênio, tá? Ela vai ficar ali por 120 dias atrapalhando você, principalmente na respiração, né? Até que seja substituída por outra hemácia. Então, o alto consumo de carboidrato, que produz um alto índice de glicose no sangue, é muito danoso justamente por causa da hemoglobina glicada, que não serve para nada, tá? Quando a hemoglobina está glicada, ela simplesmente vai ficar atrapalhando o caminho das outras, atrapalhando você, né? Porque na verdade ela não capta, não consegue captar o oxigênio por causa dessa questão da glicose, tá, pessoal? Então é isso aí, eu espero que vocês tenham entendido a minha explicação sobre o eritrócito, glóbulos vermelhos e hemácias, que é tudo a mesma coisa, e eu espero que você passe esse vídeo à frente para que mais alguém fique sabendo a respeito da hemácia, tá? É muito importante esses conhecimentos, porque a gente vai saindo daquela ideia em que nós estávamos presos, de que, na verdade, uma pessoa comum, leiga, não tinha acesso a essas informações. Essas informações foram passadas de uma maneira muito superficial, que a maioria das pessoas não sabe como funciona o processo, tá? E agora, graças à internet, principalmente ao YouTube, a gente está passando essas informações muito relevantes para você.